Muito bem, minha gente. Olha, com a guerra envolvendo Estados Unidos, Israel, no Irã, será que os jovens americanos são obrigados a se alistar nas Forças Armadas americanas? Será que isso incluiria até imigrantes indocumentados? E como é que funciona essa legalização através do serviço militar aqui dos Estados Unidos? Vamos falar muito sobre isso nesse vídeo de hoje com esta super advogada. Aqui é um cumprimento, doutora Hannah Crispin. Tudo bem, doutora? Oi, Marcelo, tudo bem? Você viu que o sorrisinho melhorou. Tudo bem, doutor? Estamos tudo bem. Sabe que tem gente reclamando aí nos comentários. Toda vez que ela te pergunta tudo bem, você fala que é mais ou menos, você fala que é não sei o quê. Sua vida deve ser uma porcaria. É, mais ou menos. Não. Porque se eu falar que a minha não tá boa, aí ela, doutora, é muito preocupada, ela vai querer saber o porquê. Então a gente precisa otimizar o tempo, né, doutora? Tá tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, graças ao bom Deus. Doutora Hannah Crispin hoje tem um assunto muito importante para a gente comentar. Muitas dúvidas também acerca dessa legalização. Muita gente que busca se legalizar através do serviço militar americano. Como é que funciona isso, doutora? Tá, então vamos lá, porque tem várias coisas que nós precisamos conversar. Primeiro é o seguinte, não existe, que aqui dentro dos Estados Unidos, a obrigação do alistamento militar, como existe no Brasil, né? Se o rapaz está para completar 18 anos, você tem que se alistar no Exército. Olha, gente, eu não estou passando informação dos passos no Brasil, não, porque isso não tem nada a ver com o que nós estamos conversando aqui. É só para realmente afirmar que aqui nos Estados Unidos não existe o alistamento obrigatório. O que muita gente faz confusão é com a obrigatoriedade ou a necessidade dos homens se inscreverem no que se chama Selective Service, que é o serviço seletivo, digamos assim. Okay. Isto não é um alistamento militar, porque você sabe que aqui dentro dos Estados Unidos não é obrigatório, feito no Brasil, né? Isto não é um alistamento militar, mas é um sistema de dados dos Estados Unidos para eles saberem se for necessário ou se o país entrar em guerra e o número de pessoas que agora estejam em serviço militar não for suficiente, o governo determinar, a gente não tem soldado suficiente, ou não tem gente suficiente no exército, eles podem pedir para categorias de quem já se inscreveu no Selective Service para irem servir. Tá bom? Okay. Então, com relação ao serviço seletivo, existe uma obrigatoriedade de que homens, pessoas que ao nascer, na certidão de nascimento esteja escrito que elas nasceram do sexo masculino, atenção, isso não se aplica para quem trocou de sexo. Tá? Então você tem que se na sua certidão de nascimento você nasceu e está lá que você é um homem, você tem que se registrar independente da sua situação imigratória, entre os 18 e 25 anos de idade, tá bom? Isto não é uma forma de legalização. Eu me inscrevi no serviço seletivo, vou ter algum benefício imigratório? Não. E isso não é compartilhado com a imigração, porque inclusive ao se registrar, ou se inscrever, você não tem que colocar o seu status imigratório, tá? Okay. Agora, há necessidade de se fazer isso? Sim. Por quê? Porque isso lá na frente pode, no caso de você mais para frente, inclusive, se legalizar, causar dificuldades, tá? Numa legalização e até num processo de naturalização para receber a cidadania americana. Então, separamos aqui o que é o alistamento, o que é voluntário, o que é esse serviço seletivo. Serviço seletivo, tá? Agora, o que você estava me perguntando sobre se você entra no Exército, hoje em dia o Exército só tem aceitado pessoas que já têm o Green Card. Houve uma época que as pessoas podiam se alistar mesmo sem ter status imigratório, e era uma forma da pessoa conseguir o Green Card, tá bom? Hoje em dia, salvo exceções, né, que é de necessidade do governo, hoje em dia, só quem tem Green Card é que pode, pelo menos tenha Green Card, pode se alistar no Exército. Isso encurta muito o seu processo aí de poder receber a cidadania e, obviamente, cidadãos americanos podem se alistar
E aí é que vem um benefício que muita gente quer saber. Eu sou cidadão americano ou cidadã americana. Sim, tem mulheres Homens também que e mulheres sabem, claro. podem se alistar nas Forças Armadas. E você aí pode legalizar marido, mulher, pais e próprios até filhos, tá? Se essas pessoas tiverem entrado nos Estados Unidos pela fronteira. Ficou claro? Sim, ficou. Mesmo que essas pessoas tenham entrado pela fronteira, pai de alguém que está servindo as Forças Armadas Americanas, esse pai ou a mãe poderia ser beneficiado. Exatamente. Existe um benefício que é concedido a cidadãos americanos que estejam servindo nas Forças Armadas. Vale a pena lembrar o que é Força Armada. Aviação, Marinha e Exército. O Exército e a Guarda Nacional também. Que interessante. Tá? A Guarda Nacional que o Trump usou aí, inclusive, para operações de imigração. Sim, a Guarda Nacional faz parte das Forças Armadas também. Então, se você entra nas Forças Armadas, você com 21 anos completos. Aí vai uma dúvida que muita gente acha, meu filho tem 18 anos, ele entrou no Exército, ele já pode me legalizar? Não. Por quê? Porque de acordo com a lei de imigração, o cidadão americano tem que ter 21 anos completos para poder aplicar para os pais, tá bom? Ele poderia aplicar para marido ou mulher se ele for casado mesmo antes de completar 21. Agora, a vantagem desse benefício que é concedido para quem está no Exército é de que, por exemplo, eu nasci aqui nos Estados Unidos, mas minha mãe entrou pela fronteira. Tá? Você, mesmo antes de fazer 21, pode pedir uma proteção para sua mãe, para que ela não seja, se for o caso, uma proteção de deportação. Ok. Tá? E assim que você completar o 21, você pode aplicar para sua mãe e pedir esse benefício. Eu estou no Exército ou eu já sou veterano. Entendi. Entendeu? Então, você não precisa estar servindo, contanto que você não tenha sido dispensado porque você cometeu alguma coisa, fez alguma coisa errada e aí você foi dispensado. Sim. Olha, nós vamos continuar nessa conversa, doutora Hannah, realmente é bem interessante porque existem aí possibilidades reais das pessoas serem legalizadas através de quem está servindo aqui uma Força Armada Americana, mas deixa eu só lembrar para você deixar um like nesse vídeo, para você comentar, compartilhar. Agora tem a história do hype também, dá um hype nesse vídeo para ter mais visibilidade aqui no YouTube e aproveitar também para lembrar de você se inscrever aqui no canal do Benevides para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração aqui nos Estados Unidos. Toda semana nós temos vídeos aqui com essa maravilha, esse espetáculo aqui de profissional como é a nossa doutora Hannah Crispin, sempre trazendo informações muito importantes. Então, é fundamental também a sua inscrição aqui nesse canal, se inscreva no canal do Benevides, tá certo? Doutora Hannah, eu ouvi dizer até que a senhora já explicou que a história de quem tem um Green Card para entrar na Força Armada tem que ter o Green Card hoje em dia. Mas na história lá do serviço seletivo ali, no caso dos Estados Unidos estarem numa guerra, não estou dizendo que é o caso agora, mas efetivamente entrasse numa guerra, até imigrante documentado teria que fazer parte disso ou isso não existe? Você tem que se inscrever. Mas ele poderia, o imigrante documentado poderia? Não, você tem que se inscrever no serviço seletivo independente do seu status imigratório, entre 18 e 25 anos, tá? Agora, se de repente, sei lá, acontece alguma guerra e eles, o governo determine que eles precisam de mais gente no Exército, eles podem chamar a pessoa. Isso, pode. Mas eu digo assim, legalmente, esses imigrantes teriam condições de falar assim, não, eu não quero servir, eu não posso fazer isso. Ou ele seria algo obrigatório? Marcelo, boa pergunta. Porque é uma coisa... Assim, você está fora de status e se você se inscreveu nesse serviço... Se chamou porque você tem que escrever, você foi convocado e você vai falar, tá bom, eu não vou, a questão é se você aí vai falar, eu vou continuar morando aqui nos Estados Unidos ou então... Você vai ter problemas ali para poder se manter aqui no país. Porque as pessoas, se realmente, o que a gente espera que isso nunca aconteça, mas se houver uma guerra, a gente não sabe o que pode acontecer. Pois é, mas aí a janela fica aberta até para imigrante indocumentado, no caso.
Sim, uma janela com uma frestinha desse tamanho, assim, mais uma vez, você tem que se inscrever, mas dos Estados Unidos te chamarem para servir, obviamente que, inclusive, se eles chegarem a precisar de mais gente, eu acredito que aí eles também ofereceriam condições e benefícios muito grandes para quem está fora de Estados. Não houve um momento em que imigrantes sem documentos poderia se alistar ou tinha alguma forma de Houve entrar? uma época em que isso não, se não me engano, isso até a época do Obama ainda era possível. E olha, pelo amor de Deus, gente, estou falando aqui de memória. Sim, eu lembro sem verificar, eu lembro, eu estava que aqui ainda já, era possível, né? Porque eles precisavam, por exemplo, de tradutor, gente que falasse, na época, por exemplo, do Iraque, tá? Eles precisavam de pessoas que falavam árabe, que eram fluentes. Sim. Tá? Então, teve uma época em que as pessoas podiam se alistar mesmo estando fora de status. E era aí um caminho super rápido para legalização e cidadania também. Levava a cidadania. Levava a cidadania, tá? Do imigrante. Agora, isso acabou. Ok, aí acabando, agora então, aí é só para quem realmente tem um green card. E aí a diferença... E é cidadão, né? É. Ou cidadão. Sim, e aí no caso a diferença hoje... A legalização hoje de um filho que é cidadão americano com 21 anos, ele pode legalizar esse pai que vem pelo México? Só se ele estiver no exército, ou se ele for já veterano, ou se o pai ainda for protegido pelaquela lei antiga que fechou em abril de 2001, vai fazer 25 anos, ou se... A lei antiga 245, isso. 245, exatamente. Ou se aquele pai, por exemplo, tiver um outro familiar, um outro parente que se qualifique para poder pedir perdão para ele, porque o filho não pode pedir perdão para o pai. Então, no caso, se ele não estiver dentro dessas condições, se o pai ou a mãe veio pelo México, não tem como se legalizar. Hoje em dia não tem. Pelo filho 21, o diferente daquele que entrou com visto. Completamente aí é outro cenário. Então explica pra gente como é que é esse cenário. Então vamos lembrar, peraí, o cidadão americano com 21 anos completos, ele pode aplicar, nós estamos falando especificamente de pai e mãe, tá? Sim. Então, ele pode aplicar para pai, para mãe e para cônjuges destes pais, se eles se casaram com outras pessoas quando o cidadão tinha menos do que 18 anos. Agora, o que vale a pena lembrar, porque muita gente até hoje não sabe, é o seguinte: quem tem green card também pode aplicar para algumas pessoas. Tá? E quem tem green card pode pedir perdão para familiares também. Então, deixa eu só falar aqui, olha. O cidadão americano pode, da mesma forma, aplicar para o pai, para a mãe e para cônjuges destes pais, se eles se casaram quando ele tinha menos do que 21. Gente, todos os casos em imigração, nós temos que analisar a situação da pessoa. Você não pode falar que, o meu caso estou resolvido. Por quê? Porque se a pessoa, por exemplo, meu pai entrou pela fronteira, então eu estou no exército, eu tenho 22 anos, eu posso legalizá-lo. Vamos olhar a situação do seu pai. Ele entrou pela fronteira quantas vezes? Porque pessoas que entraram mais do que uma vez, dependendo da época, ou nos anos que ela entrou, ela vai estar barrada. Existe um outro castigo, que pode inclusive barrar de que ele se legalize através do filho. Então, é importantíssimo analisar a situação específica de cada um para saber se realmente ele se encaixa ou se enquadra na lei e vai poder se beneficiar. Então é uma alternativa interessante para o filho que tem um pai ou uma mãe que veio pelo México. Ou filha, né? Ou filha, no caso, é verdade. Inclusive, nós temos ouvintes aqui, seguidores, mulheres que estão nesse momento no Exército. Com certeza. Temos também. Sim. A mulherada aí também servindo aqui a Força Americana, a Força Armada Americana. O que eu estava dizendo, essa alternativa é interessante para poder acelerar, porque como é que esse processo leva muito tempo para a legalização efetiva desses pais? Bom, assim que é necessário primeiro ter um documento da imigração falando que foi concedido, por exemplo, para aquela mãe, o que se chama parole in place. É um documento que a imigração emite, aquela pessoa é considerada como se tivesse sido legalmente admitida no país. A partir do momento que a gente tem esse documento,
aí nós podemos entrar com o pedido do green E card. qual é a da pessoa. estimativa de média para a legalização, doutora? A partir do momento que você já tem o documento do parole in place, alguns meses. Então é rápido o processo. É um processo que não é complicado, não. Mais ou menos o que seria do filho que está legalizando pai e mãe que veio A partir do momento que você tem esse de visto. documento militar, sim. Esse do parole in place. Esse parole in sim. place leva tempo? Esse parole in place tem levado alguns meses, tá? Mas eu diria, você sabe que tá difícil da gente prever, sei lá, eu diria de 6 a 12. Eu sei que eu tô falando o dobro, nós estamos falando mas aí num período de 1 ano, quem sabe, vamos lá, estourando aí 2 anos, né? Então, isso para mim é rápido. Claro, Isso com certeza. Tem gente que está esperando mais de 10 anos aí para um documento, né, doutora? Então, olha, é realmente interessante. Muita gente fez essa pergunta, essa pauta de hoje foi muito motivada pelos nossos seguidores, por conta do que está acontecendo nesse momento no Irã. Muita gente até brinca, né? O governo vai acabar aí recrutando agora os indocumentados, porque para botar na linha de frente, aí eles lembram que tem indocumentados no país, enfim. E a senhora explicou bem que realmente existe uma janela aí, né, de oportunidades para os pais desses filhos aí que servem as Forças Armadas Americanas. E não só pais, né? E vamos lembrar também que, por exemplo, se você está no exército e você se casou e a sua esposa ou o seu marido entraram pela fronteira, da mesma forma. Da mesma forma. Tá? Ok. E seu filho também, se você tiver filhos e aqueles filhos estiverem vindo pela fronteira, também. Também pega todo mundo, né? Muito bem, minha gente, então é isso. Doutora Hannah Crispin, mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos. Até a próxima. É fantástica essa super advogada. Olha, lembrar que o telefone do escritório vai ficar fixado aqui nos comentários e também você pode segui-la nas redes sociais. Busca lá Crispin Law no Instagram, no Facebook. Você acompanha também um boletim diário lá informativo através das redes sociais da doutora Hannah Crispin. Tá certo, minha gente? Lembrar mais uma vez para você deixar o like, comentar, compartilhar, dar o hype e também se inscrever aqui no canal do Benevides para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração aqui nos Estados Unidos.